Olá você, ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a terceira edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Hoje começamos pela Austrália com a Larissa Azevedo, depois passamos para a China com o Lucas Vilela e terminamos com Ed Toski com tudo do futebol do Japão. O goleiro australiano Mitchell Langerak testou positivo para o coronavírus. O Nagoya Grampus, atual clube do jogador, divulgou o resultado do teste, mas disse que o goleiro do Socceroos não mostra sintomas do vírus. Já o mercado da bola segue agitado para o Melbourne Victory. Após sair em busca de um novo treinador, o Victory terá que encontrar um novo capitão, já que Ola Toivonen está de saída do clube. O atacante de 33 anos decidiu retornar à Europa após o término de seu contrato com o clube australiano. Sendo assim, não ficará para o time para completar a temporada 2019-2020, que está suspensa devido à crise da Covid-19. O atacante disse que deixa o Victory com boas lembranças, apesar de uma temporada com apenas 5 vitórias em 21 jogos. Além disso, um nome altamente cotado para assumir o comando do Victory é o ex-técnico da Inglaterra, Eriksson. Mark Bosnich, ex-goleiro australiano, acha que não há ninguém mais adequado para o trabalho de restaurar o maior clube da Austrália às suas antigas glórias. Segundo Bosnich, Eriksson possui uma linguagem magnífica, uma ótima experiência e não vai custar muito nesse momento, o que é algo que o clube deve levar em consideração. Larissa Azevedo para o Ásia na Veia. Ni hao a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana conta sobre outro amistoso realizado na pré-temporada, possível data do começo da CSL e notícias do mercado da bola. Neste último sábado 6, foi realizado um amistoso do Clássico de Cantão, no Tianhe Stadium. O Guangzhou Evergrande venceu o rival RF por 2-1 de virada. A equipe visitante abriu o placar com o gol do centroavante Ean Zahavi. Os Tigres do Sul da China viraram com gols de Wei Shihao e do brasileiro Fernandinho. Segundo o repórter chinês Miao Huan, a CFA, Associação Chinesa de Futebol, deu um parecer de que a CSL, a Chinesa Super League, pode retornar no dia 11 do mês que vem, porém não foi divulgada uma posição oficial da CFA. Pelo mercado da bola, o meio-campista de 34 anos, Zhou Haibin, que estava no Shandong Luneng, anunciou a sua aposentadoria. O brasileiro Rafael Martins, de 31 anos, teve o seu contrato renovado com a equipe do Zhejiang Grintao, da 2ª divisão do campeonato chinês. Huan Lilu não é mais o técnico do Qingdao Huangwei, da CSL, pois o técnico não conseguiu retornar para a China antes de fechar as fronteiras. E segundo o jornal espanhol Marca, Lilu deve se reunir com Guardiola no Manchester City, da Inglaterra. Este foi o boletim chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia. Konnichiwa, Genki desu ka? Vamos a mais um giro de notícias do futebol japonês. Na última semana, a J-League anunciou mais mudanças para o retorno do futebol no país. Foi confirmado que as equipes que têm proximidade geográfica terão prioridade no agendamento das partidas. Os clubes serão divididos em 2 blocos, o bloco leste e o bloco oeste. Ainda foi anunciado que a partir do retorno, visando um descanso maior dos jogadores, haverá sim a possibilidade de 5 substituições. Estas devem ser definidas em 3 oportunidades sem contar o intervalo. Nos jogos da Copa, em caso do jogo ir para a prorrogação, haverá a possibilidade de uma 6ª substituição. A J-League ainda anunciou as datas finais dos campeonatos. A primeira divisão terminará no dia 19 de dezembro. Já a segunda e a terceira terminarão no dia seguinte, dia 20 de dezembro. Além disso, foi confirmado que não haverá rebaixamento da J-League 1 para a J-League 2.
Os 2 primeiros colocados subirão automaticamente e o tradicional playoff entre a equipe da primeira e da segunda divisão não acontecerá nessa temporada. Essas foram as informações do futebol japonês. Arigatou gozaimasu, aqui é Ed Toski para o Ásia na Veia. Obrigado a Larissa, ao Lucas e ao Ed. O Melbourne Victory se mexendo na busca de um novo técnico antes da volta dos treinamentos na Austrália. E a equipe também perdeu seu homem referência no ataque, Ola Toivonen, que já foi até anunciado pelo Malmö da Suécia, sua terra natal. Já na China, tivemos o derby de Cantão com o amistoso, com o artilheiro da última CSL, Eran Zahavi, marcando, mas com o atual campeão conseguindo a virada. Finalmente uma possível data do retorno do chinesão, que teve sua última partida no começo de dezembro de 2019, o atual campeão na segunda divisão perdeu seu treinador por conta do fechamento das fronteiras, o que pode mudar ainda mais o cenário do futebol no país mais populoso do mundo. Já no Japão, a Federação de Futebol tomando medidas para a volta da J-League, que será dividida em 2 grupos, o leste e o oeste, para as equipes não precisarem fazer uma grande locomoção. E além disso, as 5 substituições também farão parte do novo modelo, visando o cansaço dos jogadores. O japonês vai até o final de dezembro e não terá rebaixados para a segunda divisão. Encerrando essa parte com a Liga Sul-Coreana, o Jeonbuk Hyundai segue na liderança da competição. Venceu agora na última rodada o Seul por 4-1 e alcançou os 12 pontos. O vice-líder ainda é o Ulsan Hyundai, que bateu fora de casa por 4-0 os Steelers e chegaram a 11 pontos. Antes de irmos para o futebol do Oriente Médio, quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola? Acesse www.futebolnaveia.com.br e não perca nada das transferências, prognósticos, pós-jogos e colunas Brasil afora. Agora vamos com Kaliel Serafim, com o futebol da Arábia Saudita, e Nestor Arends, com o dos Emirados Árabes Unidos. Marhaban a todos que estão nos ouvindo. O boletim saudita dessa semana conta sobre o elogio da Confederação Africana de Futebol ao técnico da seleção saudita, a situação do estádio do Al Nassr e a determinação da justiça esportiva. A Confederação Africana de Futebol elogiou as conquistas do francês Hervé Renard, o atual técnico da seleção da Arábia Saudita. A confederação afirmou em seu site oficial, abre aspas, os treinadores franceses sempre tiveram um lugar muito especial nos recordes da Copa das Nações Africanas, mas 2 deles têm uma conquista muito especial e permanecerão imortais, Claude Leroy e Hervé Renard. No futebol africano, Renard venceu 2 Copas das Nações Africanas, uma pela Zâmbia em 2012 e outra pela Costa do Marfim em 2015. De acordo com o site árabe, o CAS, o Al Nassr está considerando retirar o investimento feito no estádio da Universidade King Saud, caso a administração da universidade não altere os erros legais estipulados no contrato. Enquanto a maioria dos clubes da Liga Profissional Saudita aguarda as autoridades competentes a anunciar o destino da competição da Liga, a Justiça anunciou que os jogadores poderão retornar ao treinamento neste mês. Isso basicamente é um sinal que indica que a competição pode continuar futuramente, depois de ter sido suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Esse foi o boletim dessa semana e eu sou Kaliel Serafim para o Ásia na Veia. Salam a todos! O Boletim Emiradense de hoje traz as principais notícias do futebol no país, que está perto de tomar uma decisão final sobre a volta do esporte nos Emirados Árabes Unidos. O site Gulf News fala sobre a reunião que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 10, pela Dubai Sports Council, órgão de administração do esporte no país. Os oficiais do conselho, junto da Polícia de Dubai e das federações de futebol, basquete e golfe, irão discutir as condições de retorno às práticas esportivas, inclusive com parcial presença do público nos estádios. O fórum decidirá, mediante a segurança dos envolvidos, o retorno das competições oficiais. Vale ressaltar que os Emirados Árabes apresentaram um quadro com 1 morte e 540 contaminados nas últimas 24 horas. Ao todo, o país tem 38.808 casos e 276 mortes. Já o Al Bayan, jornal popular, relatou as últimas notícias da Federação Árabe de Futebol,
que pretende retornar com a Liga dos Campeões da AFC no final de junho ou início de julho. A matéria também diz que espera-se que em outubro retorne as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e da Copa da Ásia em 2023. Alguns clubes não se demonstraram satisfeitos com a possível volta do futebol, já que haverá um excesso de jogos no mês de julho, o verão no país com temperatura média de 40 graus Celsius, o que prejudicaria o desempenho dos jogadores. Esse foi o Boletim Miradense. Eu sou o Nestor Arendt para o Ásia na Veia. Obrigado ao Caliel e ao Nestor. O Al Nassr, o clube do Petros e do Maicon, com problemas aí no seu estádio, e a justiça liberando os times sauditas para o treinamento, mesmo com a liga ainda não confirmando uma data de retorno para a competição. Já nos Emirados haverá uma reunião para definir a retomada do esporte no país como um todo, inclusive com presença parcial de torcida, algo que a gente ainda não viu sendo discutido nas outras ligas do continente e até em outras como na Bundesliga, isso ainda não é discutido. E mesmo assim há times nos Emirados reclamando pela possível maratona de jogos no mês de julho por conta do pesado verão árabe. Por hoje era isso, ficamos por aqui. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que a gente tem diversos podcasts nacionais e internacionais. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue aí o Futebol na Veia, a mesma coisa no Anchor. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram é futebolnaveia.br e no Twitter FNVBR. Também não se esqueça de dar uma checada no portal www.futebolnaveia.com.br. Eu sou Leonardo Abraão, para o Ásia na Veia, até a próxima!